E aí galera do canal, tudo beleza? Pessoal, o vídeo que eu postei desse tipo de bateria que não dá mais manutenção, deu bastante repercussão. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer manutenção nesse tipo de bateria sem adição de células novas, tá? Nós vamos fazer uma manutenção do começo ao fim, vocês vão acompanhar e vocês vão ver todo o material que eu vou utilizar. Galera, lembrando que a sua bateria para fazer esse tipo de manutenção precisa ser de grande capacidade. Esta daqui no caso de 20 amperes hora, mas nós sabemos que não tem 20 amperes, tem cerca de 18 amperes. Então esse tipo de bateria aqui tem um pouco de chance de dar certo a manutenção. Baterias de 12 amperes, por exemplo, sem chance, porque ela é de 10 amperes ou até menos. Então não tem como fazer a manutenção dessa forma que eu vou fazer aqui. Vou mostrar para vocês na scooter o defeito que está apresentando e vamos dar início à manutenção. Pessoal, então vamos lá. Essa daqui é a scooter da bateria que eu mostrei para vocês, ela já está instalada aqui. 1500 watts, 60 volts, é um dos problemas mais comuns que vem nessas motinhas aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só. A bateria aqui está totalmente carregada, está com 64 volts, conectada aqui diretamente na porta de descarga. Eu estou utilizando aqui o testador de resistência da Yauri para a gente identificar a tensão, tá? Mas aqui estou utilizando como multímetro apenas, né? Como voltímetro no caso. Então, pessoal, 64 volts para vocês conferirem, a bateria está praticamente totalmente carregada. A tensão dela full carga é em torno de 67 volts, mas aqui então tá bem próximo, beleza? Então eu vou tirar aqui e vou conectar o plug da própria scooter. Então a gente vai ligar ela agora. Então, ligado. Aqui vai aparecer a tensão também, 64 volts, praticamente a mesma do testador de resistência. E eu vou acelerar ela para vocês verem aí o problema, tá? Isso daqui acontece com muita gente. Olha só, pessoal, ela vai desligar, tá? Deixa eu ligar aqui o farol para vocês terem noção um pouco. Vou acelerar aqui, ela vai ter um afundamento de tensão e vai cortar. Aí, cortou, pessoal. Sem colocar a mão na chave, sem nada. Ó, nem liga mais. Então, isso aqui é o problema que mais acontece com esse tipo de scooter quando a bateria está ruim. Aí, geralmente, o que a gente faz? Nós vamos pegar aqui, novamente no conector, colocar de novo e ela vai funcionar belezinha de novo. Então, forçou novamente, vou forçar ela aqui de novo. Agora não cortou. Aí. Cortou, pessoal. Então, BMS entra em proteção, tá? Essa daqui, por incrível que pareça, ainda faz essa proteção. Então, agora eu vou tirar a bateria e nós vamos desmontar. Bateria fora, bateria de maleta, então. Provavelmente vocês já usaram uma bateria dessa daqui ou utilizam em sua scooter. Bem comum esse tipo de bateria. Lembrando que ela precisa ter uma boa capacidade, tá? Essa daqui é de 20 amperes hora, segundo a etiqueta. Mas nós vamos descobrir aí qual é a real capacidade dessa bateria. Eu vou desmontar tudo aqui, tirar o termo retrátil e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, bateria desmontada. Uma questão bem interessante que nós temos aqui outras etiquetas de identificação. Aqui novamente dizendo ser 20 amperes hora, tá? Esse aqui provavelmente é a empresa que monta, tá? Isso aqui não é a fabricante de células, lembrando vocês aí. Isso aqui é só a empresa que monta os packs de baterias. Muito bem montado até, com a termo retrátil aí, com as placas de fenolite ou fibra de vidro. Não me recordo o nome dessa placa aí. Mas enfim, a cereja do bolo tá aqui. Galera, são células de 2.600 mAh, como vocês podem acompanhar aqui. E ela é formada por 7 paralelos. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui é vazio, tá? Olha só. Essa daqui não tem nada dentro. Então, 7 vezes 2,6, nós temos aí 18.200 mAh. Então, 18,2 amperes nesse pack de baterias. A BMS, para variar, não tem balanceamento, tá? Mas ela faz a função de corte bem certinho, tá? A BMS, geralmente essas aqui são um placebo, né? Elas estão aí à toa, na verdade. Tem muitos modelos aí que não tem absolutamente nada dentro, apenas os MOSFET. E funciona, mesmo retirando aqui um cabo de balanceamento aqui, mesmo ela identificando um problema, ela acaba não cortando. Mas vamos lá. Então, 18,2 amperes de bateria nós temos aqui. Pessoal, o primeiro passo aqui é identificar um possível desbalanceamento. Então aqui, galera, tá totalmente desbalanceado.
Porém, não adianta você vir aqui e só fazer um balanceamento. Ela está desbalanceada porque tem algum problema interno. Alguma célula deve ter apresentado problemas, tá? Geralmente esse tipo de célula aqui acaba se desconectando. Ela acaba morrendo, literalmente morrendo. Ela fica com 0 volts. Então, o que acontece? Quando uma célula dessa se desconecta, nós temos aqui esse S que se desconectou, ele vai ficar com uma capacidade maior. Então, consequentemente, quando nós colocamos para carregar, ele vai carregar primeiro e vai descarregar primeiro. Então, ele sempre vai ficar com a tensão muito alta ou muito baixa. Quando você carrega, terminou o carregamento, ele vai ter a tensão maior. Se você usou a sua bateria e fez o teste, a tensão menor, geralmente vai ser o S com problema, beleza? Entendido isso, o próximo passo é desmontar isso daqui tudinho, pessoal. Tem que tirar todas as células e eu vou fazer isso agora e mostrar para vocês qual é o próximo passo para fazer os testes. Galera, outra questão, na hora de desmontar isso aqui tem que tomar muito cuidado para que você não feche um curto com o seu alicate, tá? Lembrando que aqui é 60 volts, então um curto ocasionado aqui por uma fita de níquel ou pelo seu alicate pode gerar queimaduras, incêndio, enfim, é perigoso, então tem que tomar cuidado. E aqui uma parte bem importante para você diminuir esse risco é retirando as séries, que são essas fitas de níquel aqui. Então, separando essas fitas de níquel, você acaba isolando os paralelos. Você tem aí uma maior segurança para fazer a desmontagem, beleza? Vou fazer a desmontagem disso daqui tudo e volto aí para mostrar para vocês o próximo teste. Desmontei toda a bateria aqui, pessoal, dá só uma olhada na quantidade de fita de níquel que tem aqui. Pessoal, tem que tomar muito cuidado que isso daqui corta, é bem afiado. Então, vamos lá. Outra questão agora, pessoal, a gente já consegue aqui identificar visualmente as células que podem ter um possível problema, tá? Olha só, aqui vocês conseguem ver muito fácil. Aqui nós temos o anel isolador, certo? Isso aqui é de papel, é um papel cevada e aqui ele está úmido. Observem que ele mudou de cor. Então assim, pessoal, isso daqui geralmente já indica problema na célula. Um dos principais problemas é vazamento, tá? Vazamento do eletrólito. Então, nós conseguimos identificar aqui células que estão ok, a princípio estão ok, né? Tem que testar ainda a tensão. E aqui células já possivelmente com problema. Porém, pessoal, se uma célula dessa daqui acaba vazando o eletrólito, muitas vezes contamina a próxima do lado pela fita de níquel, tá? O eletrólito ele acaba aí escorrendo para a célula do lado sempre. Então, às vezes você vai achar uma célula dessa aqui que está úmida, porém não é o eletrólito dela. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Eu vou posicionar todas elas aqui e a gente vai testar uma a uma para ver como é que está a tensão dessas células e se tem muitas aqui que estão com 0 volts, no caso desconectado. Pessoal, um ponto bem interessante aqui para remontar essa bateria nós precisamos aí que ela tenha um mínimo de eficiência. Então eu acredito que no máximo 16 células aqui é interessante que você pode retirar caso esteja estragada, tá? Então aqui ela é 7P, se a gente tirar 16 células, nós vamos diminuir uma por P, então nós teremos uma bateria de 6 paralelos. Até pode retirar mais, porém a autonomia da scooter vai ficar reduzida, tá? Mas funciona. Então eu vou tirar todas elas aqui agora, vou posicionar na mesa e nós vamos testar a resistência interna e a tensão de todas elas individualmente. Pessoal, para agilizar o procedimento aqui, eu já separei as células que estavam boas das ruins e olha a quantidade de célula ruim que saiu daqui, pessoal. Então assim, foi muito mais do que eu esperava. Eu queria montar uma bateria na configuração de 6P novamente com o que sobrou, mas aqui vai dar para montar uma bateria de 5P apenas, tá? Porém, se essas células aqui estiverem com a capacidade ok, vai ser uma bateria de 13 amperes, o que ainda é muito bom comparado com as baterias de 10, 8 amperes que vem vindo aí nessas scooters. Então vamos lá, isso aqui são as baterias ruins. Eu vou colocar aqui no nosso medidor de resistência interna da Yauri para vocês entenderem o que está acontecendo. E olha só, pessoal, não tem tensão e não tem resistência. Então ela não marca nem tensão e nem resistência. Olha só que bizarro. Então é uma célula que isolou, ela está aberta.
ela não tem mais comunicação com a parte de dentro, então ela acabou sendo isolada pela válvula SID. E essa daqui são as células que estão relativamente ok. A resistência interna está um pouquinho alterada, não é o ideal, mas vai funcionar super bem, tá? 30 miliohm, 29.3, então ainda está ok para o uso. Pessoal, o próximo passo saindo disso daqui é os litocala. Nós vamos colocar isso aqui tudo nos litocala e fazer um teste, no caso o Nortest a 500 mAh. Nós vamos ver como está a capacidade dessas células aqui. Antes de testar novamente a resistência interna, eu testei todas elas. Então tá tudo nessa faixa, tá ok. Depois de fazer uma ciclagem, nós vamos testar de novo e ver se mais alguma dessas aqui acabaram abrindo, né? No caso, separando aqui a válvula SID. Já peguei casos que eu testei esse tipo de célula e durante o teste elas já se desconectaram. Então são possíveis células problemáticas. Já vamos filtrar tudo isso, beleza? Eu vou posicionar tudo no litocala e já volto aí para mostrar para vocês. Pessoal, posicionei todas as células aqui, já estão todas aí no litocala, tudo a Nortest em 500 mAh. Já identifiquei uma célula com problema aqui também, só de colocar para carregar, pessoal, já apareceu mais uma aí com problema, tá? Já coloquei algumas aqui nesses carregadores para agilizar o processo do litocala, então eles vão carregar e aqui já vai descarregar, já vai entrar direto no teste. A lente da câmera está um pouquinho suja, então ficou desfocado. Mas é isso aí, pessoal. Agora, só esperar. Aqui vai levar aí cerca de, eu acredito que umas 8 até 12 horas para fazer esse teste. Para você que tem esses litocala, assim, geralmente um perto do outro, sempre tem um local arejado ou um ventilador próximo para ficar soprando ar. Isso daí é muito interessante, tá? Porque a célula acaba esquentando. Beleza? Então, assim que finalizar esse teste, eu volto aqui para mostrar um pouco do resultado para vocês e colocar as próximas aqui que sobraram para fazer o Nortest também. Galera, olha só, dia seguinte foi finalizado aqui o Nortest das células e pessoal, infelizmente aqui é uma questão que eu acho que acontece, que essas células foram reembaladas, tá? Elas não são com a capacidade de 2.600 mAh, porque o scooter tem uma quilometragem extremamente baixa que não justifica esse desgaste, mas enfim, pode ser células também de 300 ciclos. Aqui eu queria um resultado aí acima de 2.500 mAh, tolerável em 2.400, então 2.200 é uma capacidade relativamente baixa já. Mesmo assim, ainda eu vou remontar esse pack e nós vamos ter uma eficiência energética maior do que a bateria quando estava com células mortas, beleza? Vai ficar uma bateria de 10, 11 amperes, é uma capacidade mais baixa, mas vai fazer o scooter funcionar gastando muito pouco, tá? Então, eu vou terminar de fazer o Nortest aqui nessas células aqui, inclusive tem mais algumas aqui que já terminaram de carregar. Então, eu vou posicioná-las aqui de novo. Assim que finalizar todos esses testes, eu trago as células na bancada limpas já. Eu vou utilizar aqui uma micro retífica para fazer a limpeza da fita de níquel que fica aqui e atrapalha a solda a ponto. Então, assim que eu finalizar tudo isso daí, eu venho mostrar para vocês o começo da remontagem desse pack de baterias. Uma remontagem, no caso, retirando as células ruins, que foram bastante. E depois nós vamos fazer um teste na rua com esse scooter para ver o tanto que ela vai andar ainda com essas células de baixa capacidade. Pessoal, olha só, separei todas as células que estão boas aqui para a gente utilizar para remontar a bateria da scooter. E olha a quantidade então de célula que sobrou, células ruins, geralmente com válvula aberta. Então essas aqui ainda até com sinal de vazamento do eletrólito. Nenhuma célula dessa aqui é possível reutilizar. Estão todas com 0 volts
elas estão abertas, nós não temos nem sequer continuidade entre os polos aqui, tá? Então, são baterias para serem descartadas. Ainda assim, sobrou 73 células aqui, duas apresentaram problemas também durante o carregamento, então já eliminei. E aqui, com a configuração que a gente tem aqui, nós conseguiríamos montar apenas uma bateria com 4 paralelos. Então, ficaria 4P16S. Então, daria um total aí de mais ou menos 8,8 amperes hora. Lembrando que cada uma está com cerca de 2,2 amperes. Então, para corrigir isso daí, para dar um pouquinho mais de autonomia, eu vou adicionar aqui mais 7 células. Assim, a gente consegue montá-la com 5P. Então, vai ser uma bateria de 16S 5P. Lembrando que isso daqui é uma alternativa para você não precisar trocar sua bateria de imediato. Principalmente para você que já tem um equipamento em casa, seu litocalo, seu multímetro. Então acaba facilitando bastante. Galera, o próximo passo, agora depois disso daí, nós vamos pegar todas as células e vamos aqui limpar essa parte aqui onde é que ficou a fita de níquel. Essa rebarba atrapalha bastante para fazer a soldagem. Então, através de uma micro retífica, nós vamos limpar isso daqui e vamos remontar a bateria. Pessoal, outro ponto bastante importante, galera, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou pegar uma aqui. Essa aqui é uma célula que está sem a capa. Pessoal, o tubo dela é feito de ferro, tá? É um ferro bem fino. Então, assim, a partir do momento que a gente retira a fita de níquel aqui em cima e passa a micro retífica, igual eu já fiz aqui nessas daqui que eu vou reutilizar no meu banco de energia solar, nós estamos retirando a proteção de níquel que fica na célula para proteger ela da ferrugem. Então, muito cuidado. Pessoal, limpou a célula, passe um paninho com óleo, uma estopinha com óleo aqui em cima, até mesmo um cotonete com um pouquinho de óleo, que você vai evitar que a ferrugem venha acumular novamente, tá? Então, isso daqui tem uma camada de níquel por fora, ela é niquelada para proteger da corrosão. Então, se você retirar com a fita, se você retirar aqui esse resíduo com a micro retífica, você vai liberar esse excesso para oxidação. Então, o ferro vai estar cru, sem nenhuma proteção. Então, passe um óleo antes de fazer a soldagem, que vai ficar topzera e vai evitar a formação aí de ferrugem, tá? Corrosão. Galera, eu vou limpar tudo isso daqui e assim que eu limpar tudo, eu volto para mostrar para vocês o início da montagem. Pessoal, então vamos lá. Para fazer a montagem, eu vou usar aqui uma bateria de 7 amperes com uma superfície plana para mim posicionar todas as células. Lembrando então que vai ser 5P. Então nós vamos utilizar aqui 5 células ligadas em paralelo, tá? Essa daqui então vai ser a parte plana aí para a gente apoiar, para facilitar a colagem com a cola quente. Então vamos passar a cola entre cada uma dessas células, pressionar um pouquinho para a gente montar os paralelos. Pessoal, aqui dentro do case não entra 16 células nessa direção e nem nessa direção. Então nós precisamos montar dois blocos de 8S, duas baterias de 8S. Então uma aqui em cima, outra aqui embaixo, para totalizar os 16S que vai entrar aqui dentro, beleza? Nessa malha que vem aqui dentro dessa bateria, né, nesse tipo de suporte plástico, a configuração é bem diferente. Então, para montar com a fita de níquel que não é específica para aquele formato, fica bastante complicado. Então, 8 e 8 é o melhor formato. Pessoal, cola quente. Recomendo uma boa cola quente. Esse modelo aqui é utilizado em martelinho de ouro, na minha opinião são as melhores. E também, de preferência, aí, entre 160 e 180 graus. Eu deixo aqui um meio termo, mas essas duas temperaturas aí são ideais para garantir uma boa colagem. Então, vou colar tudo aqui e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, tudo colado aqui, então vocês podem ver aí, ó, ficou nesse formato. Eu já passei aqui um óleo aqui embaixo para evitar a ferrugem, como eu tinha falado anteriormente. Então, como não entra aqui dentro do case, nem nessa direção e nem nessa, 16S em série aqui não vai entrar aqui dentro por causa do tamanho. Então nós vamos montar 8 e 8, tá? Um bloquinho de 8 mais um bloquinho de 8. Então vocês vão acompanhar aí mais ou menos como é que isso vai ficar. Veja bem, galera. Então, a montagem aqui é a mesma, é a padrão, no caso, sempre um positivo para cima e o próximo para baixo, para fazer a ligação posteriormente em série. Então não tem muito segredo aqui da montagem de uma bateria convencional, tá? 8. Olha só, pessoal. Então aqui deu um bloquinho de 8 e aqui nós montamos mais um bloquinho de 8.
Então sempre daí no sentido contrário, a do lado. Aí galera, nesse formato vai entrar daí dentro do case. Então nós temos 8 e 8 que vai fechar 16, que vai entrar certinho dentro do case. Eu vou colar tudo isso daqui, daí já mostro para vocês como vai ficar. Pessoal, olha só, colei aqui então toda a bateria. Então lembrando que são 8 e 8, então 16. Ficou bem bacana, fica uma bateria bem compacta. Infelizmente não temos uma densidade energética muito grande, mas vai ser o suficiente para rodar novamente a scooter, beleza? Já cortei aqui as fitas de níquel, então aqui nós vamos utilizar o modelo de 2P, que vai ficar mais fácil para fazer a soldagem. Então aqui é uma bateria e aqui vai ser outra bateria, tá? Vocês vão entender depois quando isso aqui estiver montado, para entender melhor no caso. Galera, eu vou utilizar aqui a solda ponto a portátil. Essa daqui é uma versão melhorada, muito top. Então eu vou utilizar essa solda ponto para mostrar para vocês o resultado de como fica. Eu acabei adaptando aqui um gatilho nela para ficar um pouco mais fácil. O acionamento dela é feito pelo pedal, igual às demais. Então eu vou fazer a soldagem aqui e já volto para mostrar para vocês que demais que fica isso daqui. Eu vou utilizar aqui uma BMS 16S da Dali com balanceamento, para evitar de usar aquela BMS ruim que vem junto, uma vez que nós estamos utilizando aqui células com qualidade um pouco inferior. Então, pelo menos para manter o balanceamento é interessante uma BMS de excelente qualidade. E caso isso daqui venha dar algum problema depois, ainda mais para você que vai fazer isso daqui em casa, que já tem um pouco de conhecimento, se der problema depois você substitui as células e, claro, continua utilizando uma BMS de excelente qualidade, que é esse modelo. Beleza? Já volto para mostrar para vocês o resultado. Pessoal, olha só que bacana que ficou a montagem então dessa bateria. A gente utilizou aí cola quente. Pessoal, olha só a qualidade da solda, como fica, da solda ponto portátil. Desse modelo em específico é muito melhor, tá? Se assemelha bastante à máquina que eu utilizo aqui, a máquina grande no caso que eu montei. Pessoal, eu vou instalar agora a BMS, e assim que instalar a BMS eu já vou fazer a ligação dos cabeamentos aqui, e nós vamos colocar na scooter e ver qual que é o resultado final, se ela vai apagar ou se ela vai ter uma eficiência maior. Pessoal, para fazer a instalação da BMS é muito simples, tá? Começando pelo polo negativo, que é esse polo aqui. Então aqui nós temos o negativo. Deixa eu virar ela aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então começa por aqui, S1, aqui S2, aqui S3, para cá S4 e assim por diante, até chegar ao 16. Então a energia sempre vai fazer isso daqui, ó. Vai sempre neste sentido. Então em cada um desses daqui vai ser um S a ser ligado. Então S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 e daí vem para o S8, beleza? Muito simples, então, a partir do momento que você faz a primeira ligação de uma BMS, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Bastante gente tem dificuldade, mas é muito fácil, pessoal, para vocês entenderem a lógica, beleza? Eu vou instalar aqui a BMS e já volto para mostrar para vocês. Aí, pessoal, se liga como é que ficou essa bateria. Ficou até que bem legal, tá? Lembrando que isso daqui é um serviço alternativo, pessoal. Isso aqui é para você fazer em casa. Caso você tenha uma bateria de alta capacidade e ela está ruim, então isso daqui é uma alternativa de você melhorar a eficiência dela, tirando o que está estragado, e voltar a rodar um certo período ainda com a bateria, tá? Pode ser que isso daqui dure bastante tempo, então é interessante fazer se você tem os componentes, o litocala, o testador de resistência interna. É bem bacana fazer isso daqui para você aprender e também, claro, ter uma sobrevida aí da sua bateria. Pessoal, eu vou fazer a embalagem dela para a gente colocar aqui dentro do case. E assim que eu terminar isso daqui, nós vamos testar na rua para ver como ficou, se ela vai apagar, vamos ver quanto tempo que ela vai andar. Tá bem frio aqui na minha região agora, então pode ser que eu não ande por muito tempo, mas nós já vamos ter uma base aí do tempo que ela vai funcionar, vendo aí a descarga dela, beleza?
Olha aí, pessoal, a bateria tá montada no lugar, tá? Agora ela não desliga mais. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, pessoal. Olha só, tô segurando com os pés no chão, ela tá até patinando. Pessoal, foca aí no display da scooter. Galera, quando a gente acelera, acaba caindo os segmentos da tensão da bateria. Isso é um indicativo como nós reduzimos a capacidade de armazenamento, então, consequentemente, nós também reduzimos a taxa de descarga da bateria. Pessoal, isso aí é um ponto bastante importante que vai acontecer uma vez que você faça esse tipo de manutenção, reduzindo a capacidade da bateria, né? Remontando com o que sobrou aí das células boas. Infelizmente, então, a bateria não tem capacidade suficiente para fornecer corrente durante os picos de aceleração, principalmente na hora de iniciar o movimento da scooter ou em subidas muito íngremes. Pessoal, você tem que usar a scooter após um reparo desse de forma mais tranquila, uma vez que você não tenha tanto o afundamento da tensão, sem acelerações muito abruptas. Galera, lembrando que esse tipo de célula em condição normal já pode apresentar problema, então após um reparo como este, vai acontecer de novo mais cedo ou mais tarde, tá? Isso daí, o intuito era apenas mostrar para vocês que esse reparo é possível e lembrando que isso daí também eu não cobrei nada por esse serviço. Pessoal, se tratando de uma bateria remontada, então nós temos alguns critérios aí para levar em consideração. Uma que o armazenamento, a capacidade de armazenamento não vai ser mais tão grande, então nós vamos ter aí sempre o afundamento de tensão durante os picos de partida, principalmente quando você dá o arranque na sua scooter, quando você acelera, aí você vai exigir muita corrente e a sua bateria não vai conseguir suprir toda essa corrente, então nós vamos ter o afundamento de tensão. Outro ponto bastante interessante é que as células que estavam boas, que eu retirei, podem facilmente apresentar problemas novamente, tá? Não é que vai ficar 100% esse tipo de reparo, então muito cuidado. Se com uso normal ela já teve problemas, então você retirando células e aumentando ali o dreno em cima dessas que sobraram, você tem um risco de novamente passar por esse problema. Então, como eu falei, isso é uma manutenção alternativa. Ali eu consegui cerca de 15 km mais ou menos de autonomia, então ainda é um resultado bem legal para o tamanho da bateria que a gente remontou ali. Então foram muitas células estragadas. Tem packs que vai ser completamente inviável esse tipo de reparo. Esse, no caso, já era para ser inviável, mas ainda eu adicionei algumas células para daí uma capacidade um pouco maior de armazenamento. Então tem baterias que você vai desmontar, que você vai ter aí 2, 3 células com problemas, então vai ser muito tranquilo para fazer o reparo. E tem baterias como essa que eu desmontei, que vai estar a grande maioria das células mortas. Então aqui já seria inviável o reparo. Por isso que eu não faço mais esse tipo de serviço. Mas para você que tem um equipamento em casa, que já tem um pouco das moral, até assistindo aqui os vídeos do canal, você pode fazer isso daí para você aprender e ainda assim usufruir um pouco mais da sua bateria. Então, pessoal, isso daí, como eu falei, é alternativo, tá? O certo é uma bateria nova, mas em casos e casos você também pode fazer esse tipo de reparo, beleza? Pessoal, vou deixar alguns links aqui na descrição. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos!